Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Então, a gente vai dar prosseguimento aí na nossa frente de ecologia, que a gente na última aula trabalhou toda a parte de relações alimentares, né? Cadeias alimentares, teias alimentares, pirâmides ecológicas, fluxo de energia, ciclo da matéria, tudo isso. Agora a gente vai partir para o novo tópico em ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos, beleza? Isso daí que às vezes assusta um pouco, porque envolve alguns conceitos da química, alguns conceitos até mesmo da geografia, né? Traz inclusive isso no nome, mas é bem simples, tá? Ciclos biogeoquímicos, primeiro, bio vem de vida, geo vem de terra e químicos vem de elementos químicos. Então, o que seria isso? Como é que a gente conceituaria? Basicamente, a gente diz que ciclos biogeoquímicos são processos de retirada dos elementos químicos do ambiente, a sua utilização pelos organismos, pelos seres vivos, seguido de sua devolução novamente ao ambiente. Ou seja, um ciclo sai do ambiente, passa por um ser vivo e retorna ao ambiente. Tá? Como assim? A gente tem qualquer elemento químico que compõe a matéria como possível elemento que vá formar alguma estrutura, alguma molécula de algum ser vivo. E logo após, quando esse ser vivo excretar ou esse ser vivo for morto, esse elemento químico que estava naturalmente de uma forma, como é que eu posso dizer, abiótica, ou seja, ele compunha alguma coisa que não tinha vida, nesse momento que ele está compondo um ser vivo, ele está num contexto biótico, ou seja, compondo alguma coisa que tem vida. Após a morte ou a excreção, esse ser vivo morreu e excretou, esse elemento volta a compor alguma coisa que não tem vida, uma matéria inanimada. Beleza? Então, mas num ciclo, você tem lá, por exemplo, o carbono. O carbono a gente encontra ele na forma de gás carbônico na atmosfera. Aí você tem plantas que durante a fotossíntese, ou bactérias fotossintetizantes, ou até mesmo algas, elas vão fixar esse gás carbônico. Tá? Como é que elas fazem isso? Durante a fotossíntese, elas absorvem esse gás, e esse gás vai ser utilizado para a produção de compostos orgânicos. Ou seja, agora está compondo, antes estava na atmosfera, agora está compondo moléculas e estruturas das células, tecidos, órgãos do organismo como um todo dessa planta. Tá? Quando essa planta é degradada, ela morre ou ela é digerida, isso daí volta à atmosfera. Beleza? Quando eu falo, por exemplo, da queima da floresta, a combustão gera gás carbônico. Ou quando eu falo, por exemplo, da decomposição dessa matéria, a decomposição também vai gerar gás carbônico. Ou quando você consome, sei lá, eu estou falando de um alface, por exemplo. Eu consumi esse alface, em algum momento os carbonos que estão compondo esse alface vão compor a matéria orgânica dentro do meu organismo. Em algum momento, ao a gente realizar a respiração celular, a gente vai liberar também gás carbônico novamente para a atmosfera. Então a gente completa aí um ciclo, beleza? Basicamente existem ciclos geológicos, ou seja, em tempo geológico, ou seja, demora períodos enormes de tempo para que aconteçam, e existem ciclos biológicos. O que são ciclos biológicos? São aqueles que demoram o tempo de vida de um ser vivo para acontecer. Por exemplo, esse que eu acabei de escrever para vocês, o carbono, é um ciclo biológico. Tá? Primeiro que envolve o ser vivo, e segundo que é o tempo de vida desse ser vivo, ou menos do que o tempo de vida desse ser vivo para que o ciclo ocorra por completo. Quando eu falo do ciclo geológico, seria esse carbono interagindo com cálcio presente, por exemplo, no mar, no oceano, e formando carbonato de cálcio. E esse carbonato de cálcio se depositando no fundo do oceano e formando rochas calcárias. E depois o intemperismo, a ação do vento, a ação da maresia, a ação de chuvas, a ação do sol, o que for, sobre essas rochas calcárias, corroendo essas rochas calcárias e liberando carbono que venha a ser absorvido novamente por algum ser vivo. Beleza? Ó, nesse caso agora, por exemplo, dissolvido na água, uma água mineral, que você vai ter parte desse carbonato de cálcio aí, ou numa outra forma carbônica, diluído na água em que a gente vai consumir, ou que o ser vivo vai consumir. Consegue enxergar? Um demora tempos enormes, períodos enormes de tempo,
é o ciclo geológico, e o outro é num tempo mais curto, né? Por isso que a gente chama de biológico, e também porque envolve o ser vivo. Show de bola! Quais são os principais? A água, ciclo biogeoquímico da água, do carbono, do oxigênio e nitrogênio. A gente vai começar do mais simples hoje, falando da água, mas vocês vão observar que do carbono e do nitrogênio são os que a gente mais encontra em questões de vestibular. Então a gente julga esses dois ciclos como os mais importantes. Beleza? No ciclo da água, basicamente consiste no movimento da água pela hidrosfera, atmosfera, litosfera e biosfera. Como assim? A hidrosfera é conjunto de toda a água do nosso planeta. A atmosfera são todos esses gases que ficam retidos próximo à superfície do nosso planeta. E litosfera é o conjunto de todo o solo, toda a terra, todas as rochas do nosso planeta. E a biosfera é a interseção entre essas três esferas, a interseção entre hidrosfera, atmosfera e litosfera, em que eu encontro seres vivos. Beleza? Então, o movimento da água por todas essas esferas é o que a gente entende como ciclo da água, tá? E esse ciclo ele vai ocorrer por meio das mudanças no estado físico da água, ou seja, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso novamente para o líquido, e em alguns casos do líquido novamente ao sólido, beleza? É aquele vapor de água para água no estado líquido e depois está água no estado gasoso, tá? Perdão, estado gasoso para o líquido, do líquido para o gelo, tá? Depende diretamente de quê? Da energia solar, que vai aquecer essa água vai evaporar, beleza? Vai mudar de estado físico, da rotação do nosso planeta, beleza? E da gravidade, que permite com que a água, depois de condensada, ela se precipite, tá? E é dividido em dois tipos, dois grupos, dois momentos, digamos assim. O que é chamado de pequeno ciclo da água, ou curto ciclo da água, e o grande ciclo da água, ou longo ciclo da água. A gente vai ver a diferença deles aqui, beleza? Então, dando prosseguimento aí, eu fiz um esquema para vocês. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, tá? Aí eu peço desculpa a vocês se realmente estiver confuso. Eu vou pedir que vocês me mandem mensagem caso não consigam entender esse esquema, que eu faça um esquema mais simplificado. Eu tentei fazer ele de uma maneira mais didática, mas ao mesmo tempo representar todos os possíveis processos que eu encontro ali. Caso não tenha ficado legal, novamente eu peço que vocês entrem em contato, me avisem, que aí eu reformulo essa parte da nossa aula, tá? Faço um esquema mais simples. Mas basicamente vamos entender o que a gente tem aqui no esquema. Eu fiz um recorte de um pedaço de terra, de uma porção geográfica aqui. Em laranja eu estou representando o solo, tá? Aqui seria o mar ou oceano, aqui um lago, toda essa parte em verde, uma floresta. Aqui eu tenho o começo de uma cordilheira de montanhas com uma geleira. Beleza? E aqui em cima eu tenho nuvens, tá? Aqui embaixo, na parte de baixo do lago, eu encontro um lençol freático. Beleza? Então como é que funciona isso? Primeiro, o Sol vai agir aumentando a temperatura da água do mar, da água do lago, ou promovendo a transpiração de animais, tá? E de plantas, de seres vivos em geral. O que acontece então? No caso quando eu não estou envolvendo os seres vivos, que é o que eu chamo de pequeno ciclo da água, não envolve os seres vivos, ou seja, não envolve fatores bióticos, eu vou ter somente a evaporação da água. Eu não considero transpiração. Novamente, pequeno ciclo da água não envolve seres vivos, não envolve fatores bióticos, eu não considero transpiração. Sempre quando eu considerar transpiração, eu estou envolvendo seres vivos. Beleza? Então o que acontece? O Sol aquece a água do mar, a água do lago, derrete a minha geleira e a água do mar e a água do lago que ficaram aquecidas agora vão mudar de estado físico, vão evaporar. Eu tenho uma evaporação aqui e evaporação aqui. No caso dessa geleira, o Sol aqueceu, estava no estado sólido e ela vai mudar de estado para o estado líquido. Então vai formar como se fosse um filete de água aqui, vai formar um córregozinho, um riozinho, até, por exemplo, o corpo de água mais próximo, onde a gente tem essa depressão aqui que formou um lago.
Mas beleza. Aí evaporou, evaporou, e a condensação das gotículas de água nessas nuvens aí vão garantir o aumento dessas partículas de água, né, nessa região onde a gente tem essas nuvens, e até um certo momento, que é aquilo que vocês enxergam também quando vocês veem alguém cozinhando ou vocês mesmos estão cozinhando. Quando você pega uma panela de água para esquentar e bota a tampa, se você tiver aquelas tampas que são de vidro, vocês observam isso perfeitamente. A água na forma de vapor vai encontrando uma barreira, que é a tampa ali, e vai se acumulando, formando ali, se condensando e formando gotinhas de água. Se você tirar aquela tampa e você sacudir, você vai ver que aquelas gotas de água caem. Elas vão se precipitar. Então é basicamente isso que acontece. A água no estado gasoso vai evaporando até regiões que vão estar mais frias, tá? Conforme você vai subindo em altitude, vai resfriando. Nessas regiões mais frias, você vai resfriando essas moléculas de água, ou seja, você vai diminuindo a taxa de agitação molecular, tá? E aí ela vai voltando ao seu estado líquido. Ela vai se juntando, se juntando, se juntando, aglomerando, condensando, até o momento que começa a ficar pesado demais e ocorre a precipitação. Aí eu tenho nesse exemplo aqui a precipitação por meio de chuva. Nesse caso que eu botei aqui, ocorre também a condensação, ocorre também a precipitação, só que normalmente em regiões de extrema altitude aqui, ou nos polos, essa precipitação pode ocorrer por meio de neve, nevasca, enfim. A precipitação nada mais vai ser do que o retorno dessa água que estava condensando lá para a Terra, tá? Para a hidrosfera ou para a litosfera. Tá? Show de bola, então. Essa água retorna para cá e a gente fecha um ciclo. Ó. Evaporação, condensação, precipitação. Evaporação, condensação, precipitação. Não envolveu seres vivos, isso é um ciclo pequeno da água. Beleza? Nicolas, e para esse canto aqui? Se não envolveu seres vivos, a mesma coisa. Eu tenho aqui a precipitação, formou o gelo derreteu, escorreu na forma de água aqui para o lago, evaporou, aí condensou, precipitou. Se não envolve os seres vivos, pequeno ciclo da água. No caso, o grande ciclo da água é chamado assim porque ele, além de envolver todos esses fatores que eu acabei de citar para você, ele também vai envolver os seres vivos. Então, além da evaporação, eu tenho a transpiração. Alguns autores simplificam isso e chamam de evapotranspiração. Beleza? Aí eu sei que eu tenho a evaporação junto com a transpiração dos seres vivos, tá? Independente do número de seres vivos ou do tipo de ser vivo. Eu envolvi ser vivo, é o grande ciclo da água, tá? Aí aqui eu fiz um outro exemplo também, que é essa água que está sendo acumulada no lago, por exemplo, ela pode infiltrar até o lençol freático, ou ela pode infiltrar em direção ao oceano, ao mar. Beleza? Reparem como as coisas todas se conectam. Tá? Essa água que em um momento evaporou, em outro momento ela vai se condensar e se precipitar. Independente de onde ela se precipite, ou ela vai ser absorvida por seres vivos, vai ser utilizada pelos seres vivos, ou ela vai se acumular em regiões, seja, por exemplo, oceanos, lagos, rios, geleiras ou até mesmo lençóis freáticos. Mas vai existir em algum momento comunicação dessa água com outras massas de água, outros volumes de água. Beleza? Pontos importantes em relação a esse nosso ciclo da água. Tá? Se envolve ser vivo, é o grande ciclo da água. Se não envolve um ser vivo, é o pequeno ciclo da água. Basicamente, são mudanças no estado físico da água que acontecem, gerando um movimento dessa água da hidrosfera, aqui, por exemplo, para o mar, para a atmosfera, aqui nas nuvens, voltando, por exemplo, para a litosfera, aqui no solo, passando pela biosfera nos seres vivos. Beleza? Tranquilo isso, gente. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha dado para entender esse esquema aqui, que ficou realmente um pouquinho carregado, né? Mas qualquer coisa, novamente, eu reforço o pedido. Se não deu para entender isso daqui, me manda uma mensagem, eu refaço o esquema para vocês e reexplico. Tranquilo? Um grande abraço aí para vocês e bons estudos!